página... Ah, tá, começou a gravar, né, irmã? Ótimo. Nós estamos, então, no módulo 1 e nós estamos trabalhando como ajudar pessoas que estão lutando contra a ira. A ira, a gente vê que ela é uma emoção, né? Como as emoções, elas são importantes na nossa vida. Foi Deus quem criou as emoções, mas as emoções não podem nos dominar. As emoções não podem nos controlar. A partir do momento que a gente está deixando que as emoções nos controlem, nós não estamos mais sendo controladas pelo Espírito Santo, mas nós estamos permitindo que as emoções dirijam a nossa vida. E isso é muito preocupante. E isso, muitas vezes, vai resultar em pecado. Irar-se é algo que Deus também, é uma emoção que Deus também tem. Deus se ira, Deus é um Deus de ira, mas um Deus de ira contra o quê? Contra o pecado. Então, Deus consegue se irar sem pecar. Né? E isso é muito importante que a gente grave na nossa mente, né? A ira, ela é uma emoção, né? Que as pessoas começam a sentir e a maioria das vezes não respondem como uma ira correta, mas como uma ira pecaminosa. E começa e explode, e saem palavras, e saem xingamentos, e a pessoa fala, nossa, não sei de onde saiu isso. Saiu do seu coração, porque estava lá, para minha e para sua tristeza, né? Eu tenho bastante tristeza disso. Então, o alvo nosso, tá, estamos na página 12, tá? Da apostila 12 e 13, se você está acompanhando aí com a gente. O alvo, então, quando a gente vai ajudar uma amiga, nós estamos lembrando sempre que é uma amiga, uma irmã, ajudando a outra irmã. Igual nós vimos em Tito 2, do 3 ao 5, onde a irmã mais velha, não necessariamente velha de idade, mas velha em maturidade, vai estar ajudando uma mais nova que ela ame seu marido, a elas serem boas donas de casa, e mais, o versículo é amplo, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, envergonhada. Então, qual é o propósito? É ajudar a minha amiga que estiver lutando contra a ira a compreender o ensino sobre a ira, né? E compreender como existe um processo bíblico de mudança para quem está acostumado a responder em ira a todas as coisas. Porque, às vezes, a gente, quando engatilha, né, no hábito de irar-se, a gente já começa, qualquer coisa já está gritando, já está falando palavrão, já está externando tudo aquilo que está dentro do nosso coração. E como é triste quando isso já virou hábito. Infelizmente, esse é o problema com o nosso pecado, é habituar-se a pecar, é perder a sensibilidade ao pecado, é perder a sensação de dor quando peca, né? É o coração endurecido, e isso começa na minha vida, e como é bom quando a gente vai ajudar alguém, que a gente sabe que nós também podemos estar lutando contra isso. Então, então há uma diferença muito grande entre a ira de Deus, né? Que Deus é um Deus que se relaciona, né? É um Deus justo e ele é santo, por isso que o pecado o ofende, mas ele é um Deus que também é misericordioso, que vai corrigir, que vai resgatar o pecador. E daí nós vamos ajudar a nossa amiga a lutar contra a ira dela quando essa ira estiver controlando a vida dela. E muitas vezes vira hábito, e quando a gente vê, os nossos filhos também estão fazendo assim, né? A gente está cada vez mais sem controle, né? Cada vez mais a gente está vendo que isso nos domina, passa a ser um Deus na nossa vida. Eu quero, quando a gente vai entrar agora na ira, eu quero voltar com vocês a ler Lucas, capítulo 6, do 43 ao 45. Nós vamos voltar no gráfico das árvores para a gente poder entender o que está por trás da ira. Vamos dizer que a gente tem a ira como um fruto mau. Um fruto mau. Então, vamos lá.
Abra sua Bíblia, Lucas 6, do 43 ao 45, diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se você não veio nas outras aulas que a gente deu, eu sugiro que você pegue esse material para você poder acompanhar o nosso tempo juntas, tá? Nós estamos falando que o coração, quando a Bíblia fala sobre o coração, a Bíblia está falando sobre o centro nosso de controle, né? A Bíblia está falando sobre o nosso centro de controle, está falando sobre a nossa mente, né? As nossas afeições, as nossas vontades. Tudo isso envolve o coração. A gente vai falar assim, entrega o seu coração para Jesus, né? É o centro do controle da sua vida, né? São as suas vontades, as suas afeições, né? Os seus desejos. Isso quer dizer coração. A palavra em si, coração. E algumas características que a gente viu na Bíblia sobre o nosso coração. O nosso coração é enganoso. Né? A Bíblia fala em Jeremias capítulo 17, 9. O nosso coração pode estar dividido, conforme vários trechos que nós temos aqui. E o nosso coração é possível de ser endurecido, né? Da gente não sentir mais a dor de pecar. E isso é muito importante que a gente tenha no nosso coração, essa certeza de fazer algumas perguntas para ele. Porque a maioria das pessoas fala assim, se você está com vontade, faça. Não é? Você já ouviu aquela famosa frase? Faça o que o seu coração mandar. Não poderia estar mais errada. O nosso coração é desesperadamente corrupto, o nosso coração é uma fábrica de ídolos, então o nosso coração, nós não podemos fazer o que o nosso coração manda, não. Porque se nós estamos fazendo o que nosso coração manda, nós não estamos deixando Deus, a obra da cruz, dominar a gente. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Fui crucificado em Cristo. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Gabriela, para nós não cola, como mulher cristã. Eu era assim. Agora, pela força de Cristo, no poder dele, eu já não sou mais assim. Então, lembrar que nós fomos justificados em Cristo, estamos num processo de santificação e chegaremos um dia a ser glorificados no céu, onde lá não haverá mais essa luta tão tenaz, tão terrível contra o pecado. Então, nós vimos aí nesse gráfico, desde do versículo 43, em Lucas 6, né, que nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Então, como se a gente pensasse em duas árvores, né? Uma árvore boa, que dá frutos bons, e uma árvore ruim, né? Se a gente fosse pensar na ira, nós vamos pensar como um fruto ruim, né, dessa ira. Mas olha só que interessante. Vamos dizer que se a gente conseguisse enxergar abaixo da terra, né, abaixo da superfície daquela árvore, nós pensaríamos num coração. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Então, nós vamos pensar o que está no nosso coração, quais são as raízes que nós estamos nutrindo no nosso coração, que ele está produzindo frutos ruins. E vamos imaginar que as circunstâncias, né, elas vão acontecer na nossa vida. Nós não temos controle das circunstâncias na nossa vida. As circunstâncias, elas influenciam, mas as circunstâncias, elas não determinam. Senão, a obra da cruz não teria poder. Então, quando eu vou falar para uma pessoa, olha, a situação que você está passando é uma situação realmente muito difícil. Talvez eu vá aconselhar uma mulher que ela está passando num casamento difícil, com o marido irascível, com o marido que vive irado, o marido nervoso, o marido estúpido, né? Aqui eu estou pensando um pouco que nós temos o corpo de Cristo para ajudar esse marido, né? Nós precisamos sim ser confrontados, nós precisamos sim ser trabalhadas na nossa ira. Mas a princípio eu estou pensando nessa irmã,
como ela está respondendo ao pecado do seu marido, porque o seu marido está pecando. E no casamento, não estou justificando o pecado do marido, irmãs, mas o casamento são dois pecadores vivendo juntos. Dois pecadores que dizem sim e que vão ser moldados por Deus nesse relacionamento de casamento. Ontem eu tive o privilégio de compartilhar numa webconferência com as irmãs de Minas, sobre quantas coisas a minha casa tem me ensinado sobre o meu coração, né? E muitas vezes a nossa casa, ela reflete um pouco o que está no nosso coração, né? Muitas vezes a gente quer aquele reconhecimento, né? Ou a gente fica angustiada porque as pessoas da casa não estão dando valor, ou a gente fica triste porque está tendo que fazer a mesma coisa, ou a gente queria uma casa melhor, a gente queria uma casa maior, a gente queria uma casa mais bonita e não consegue ficar feliz com aquilo que Deus nos deu. E vivemos vidas de mulherzinhas amargas, de mulheres rancorosas que não conseguem estar felizes com o que Deus nos deu. E que reflete sobre isso? Muitas vezes o nosso coração reflete deuses no nosso coração, ídolos mesmo, que podem estar no lugar de Deus. Muitas vezes, ídolos que estão sentados no trono da nossa vida, como nós mesmas. Eu quero, eu desejo, eu mereço, né? Eu quero controlar, eu quero ser reconhecida, eu deveria ter. Então, revela um coração idólatra, que está sendo egoísta, ingrato, quer o controle, quer ser Deus. No fundo, nossas lutas maiores contra o pecado referem-se a situações em que nós queremos ser Deus. E daí nós vamos lembrar dos atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles atributos que só Deus é. E quando nós queremos esses atributos para nós, nós estamos pecando. Só Deus é soberano, só Deus é eterno, só Deus é onipotente, onisciente, onipresente, só Deus. E quando eu quero o controle, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero ensinar a Deus, às vezes, né? Eu estou pecando, porque eu estou querendo sentar no trono da minha vida, que eu já entreguei meu coração para Jesus, e eu estou deixando que outra coisa tome o lugar de Deus na minha vida. Então, e os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que Deus é e que Ele quer que a gente seja. Deus é bom e Ele quer que a gente seja. Lília, fechou seu microfone. Voltou, irmãs? Voltou? Ai, perdoem. Bom, só Deus, até os atributos comunicáveis, foi não? Então, os atributos comunicáveis que são de Deus e que Ele quer que seja nós, que nós possamos refletir na nossa vida também. Deus quer que nós buscamos ser bondosos, Deus quer que nós busquemos ser amorosos, Deus quer que nós busquemos ser santo, porque Ele é santo. Só que quando eu quero ser Deus, eu estou colocando no trono da minha vida, no trono do meu coração, eu mesma. E nesse sentido, eu estou colocando outra coisa no lugar de Deus, então eu estou sendo idólatra. Eu estou adorando a mim mesma. Quando eu penso, por exemplo, em circunstâncias, eu lembro muito do saquinho de chá, né? Então a gente vê, por exemplo, um saquinho de chá, quando a gente põe ele numa água quente, vai sair o que estava dentro do saquinho. Se eu estou numa situação de ira, vai sair o que estava dentro do meu coração. Só que pela graça de Deus, circunstâncias influenciam, mas não determinam. Porque o poder de Deus pode nos dar a vitória em Jesus nas situações difíceis que nós passamos na vida. E muitas vezes, irmãs, isso é muito importante, porque a gente não pode ajudar uma amiga e falar para ela, vai passar. Porque às vezes não vai passar. Porque às vezes é naquela luta, é no calor, é naquela água quente que está acontecendo na vida dela, que Deus vai querer lapidá-la, que Deus vai usar aquela situação para moldá-la, para mostrar as coisas que não estão do agrado dele na vida dela. E com a ira acontece isso mesmo. A ira, a ira pecaminosa, ela resulta num distanciamento de Deus.
né? A ira pecaminosa impede a nossa oração. A ira pecaminosa caracteriza o tolo. A Bíblia fala que a ira é natural aos tolos. A ira pecaminosa, ela corresponde a um homicídio aos olhos de Deus. Ela é pecado, ela é desonrar a Deus. E a ira pecaminosa, ela ignora o amor de Deus. A ira pecaminosa, ela resulta em mais transgressões, porque daqui a pouco você gritou, daqui a pouco você já falou um palavrão, daqui a pouco você pegou alguma coisa e atirou, né? A pessoa colérica, ela provoca discórdia, e quem facilmente fica irado multiplica suas transgressões. A Bíblia fala isso em Provérbios 29 e 22. A Bíblia também fala: deixa a ira, abandone o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Salmo 37, versículo 8. E a ira pecaminosa dá lugar a Satanás. Irmãs, eu não, pensando novamente naquela amiga conselheira que nós estamos ajudando, vamos dizer que ela está lutando contra a ira do seu marido. O problema é quando ela responde em pecado, um pecado que está acontecendo com ela. Vocês estão entendendo? Vamos dizer que assim, no gráfico das árvores, né? Tá, a situação está lá. A ofensa aconteceu, a necessidade, sim, do marido pedir perdão, confessar primeiro para Deus e depois pedir perdão para ela, para que as orações dele não sejam interrompidas, não é? Mas como a gente está respondendo ao pecado, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o que pode estar no coração da minha amiga? Vamos dizer que nós estamos olhando agora abaixo do fruto, que pode estar e fora do lugar que Deus quer. Vamos dizer que no trono do coração dela, no centro do coração dela, que pode estar nutrindo raízes que estão produzindo esse fruto ruim. Então, é aqui que nós, como conselheiras bíblicas, vamos trabalhar. Nós não vamos sair uma caça aos ídolos, né? Não é por aí. O Espírito Santo que vai nos mostrar. Mas nós vamos estar ajudando a nossa aconselhada a enxergar o que está nutrindo a resposta errada que ela está dando a uma situação que não é a que ela gostaria de estar. Primeiro, né, como a gente ajuda uma pessoa assim? Nós estamos na página 14, se você está com a apostila, tá bem? Então, como nós vamos primeiro pedir para Deus que nos ajude a ouvir a nossa amiga. Irmãs, é muito difícil quando a gente vai ajudar alguém e querer aconselhar alguém e a gente só fala, não para ouvir. Tá bem? Isso é uma coisa que eu falo para mim, tá bom? Gente, os dedos todos estão apontados para mim aqui, porque a gente às vezes não gosta do silêncio e não deixa a pessoa falar, né? Então é importante que a gente compreenda quais são os fatos que estão envolvidos na situação, né? Que a gente, acho que tem algum microfone aberto. Quais são as conclusões que nós estamos precisando chegar, mas fazer perguntas raio-x. A gente vai fazer perguntas para essa mulher que está sofrendo, não necessariamente que ela precise responder sim ou não, mas entender a situação. Tá, me conta, o que aconteceu, né? Me fala, como que você queria? Porque, irmãs, quando a gente vai trabalhar um coração que está com uma raiz errada e por isso produzindo um fruto errado, a gente tem que entender o que ela quer tanto que ela está disposta a pecar porque ela quer, ou o que está errado nesse coração que ela peca porque ela não tem. E isso eu pergunto primeiro para a minha vida, né? Quando eu passo por alguma situação assim, de desentendimento no meu lar, mas o que eu queria tanto? E muitas vezes no meu coração eu vejo que está o querer controle da situação, né? E que é uma idolatria, porque eu estou querendo ser como Deus, ou eu estou achando que Deus não está resolvendo, não está ouvindo a minha oração, e eu quero ser Deus, eu quero mandar em Deus, eu quero dar ordem para Deus, e isso é pecado. Então, qual a motivação? Então, compreender o que ela está passando. Qual é a motivação que está no coração dela?
Porque muitas vezes ela vai vir e falar para você um monte de coisa de mal do marido dela, por exemplo, né? E a gente ouve, e a gente ouve, e sempre em oração, sempre que eu estou aconselhando alguém, irmãs, eu estou em oração. Eu estou em oração antes de falar com a pessoa, eu estou em oração durante a fala, que eu estou ouvindo a pessoa, e eu estou em oração depois que eu paro de falar com ela. Porque é uma luta que está acontecendo no coração dela, então há necessidade de trabalhar, sim, com o apoio da palavra e do Espírito Santo, tá? A ira humana, ela reflete o caráter de Deus quando ela é motivada por um pecado que, primeiro, ele ofende a Deus, tá? Só que quando esse pecado, vamos dizer que houve um pecado contra mim, me maltrataram, pecaram contra mim, mas eu também pequei, a necessidade de eu reconhecer o meu pecado e pedir perdão do meu pecado. Então, algumas perguntas que eu posso fazer para mim mesmo, para minha aconselhada. Minha ira é precipitada ou ela é ponderada? Porque às vezes a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Então, eu posso estar, sim, triste com uma situação, ver que houve um pecado contra mim e não responder necessariamente com o pecado para aquele pecado que foi feito contra mim. A minha ira é alimentada em lugar de ser trabalhada, a Bíblia fala, não se põe o sol sobre a sua ira. A minha ira corre descontrolada em lugar de estar no controle do Espírito Santo? Ah, mas eu tenho sangue italiano. É assim mesmo. Falou, levou. Bateu, levou. Isso não é o que Cristo quer para a minha vida mais. Já não faz parte mais da minha vida, né? Essa expressão de ira ataca a pessoa, né? É um substituto para a pessoa, ou é uma forma de eu pegar e atacar a pessoa verbalmente, e aí a necessidade de eu reconhecer o que eu errei numa situação assim. Né? A ira, e aí a gente tem um modelinho na página 15 muito legal, da diferença entre a ira teocêntrica, que é a ira de Deus, e a ira egocêntrica, quando eu deixo que o meu coração controle. Então, a ira teocêntrica, vai acontecer uma situação, eu vou ter uma percepção do que aconteceu, né? Eu vejo, eu penso, eu lembro, e muitas vezes o nosso pecado, a nossa dificuldade de perdoar é porque a gente fica lembrando o que fizeram conosco, lembrando o que fizeram conosco, lembrando o que fizeram conosco, e não conseguimos entregar o que aconteceu conosco ao justo juiz. Quando eu consigo pedir para Deus, Deus, me ajuda a perdoar, me ajuda a lembrar do quanto o Senhor me perdoou na cruz do Calvário. E isso não quer dizer que eu estou dizendo que a pessoa não pecou contra mim, mas se eu peco contra o pecado da pessoa, eu não fiz diferença, né? Quando eu tenho essa percepção dos fatos, quando eu amo a Deus e eu odeio o pecado, aí eu consigo expressar minha ira sem pecar. Agora, quando eu vejo, eu faço uma suposição, muitas vezes a gente pensa assim, a pessoa falou isso para mim porque ela pensa isso, não é? Às vezes, na luta, por exemplo, com a gente, com um problema, por exemplo, um atrito com o marido, ele falou isso para mim porque ele deve pensar isso de mim. Não é, irmãs? Daí eu vou ter, muitas vezes acaba juntando com expectativas. A gente vem achando que nós não passaríamos por lutas, e a Bíblia fala: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Esse evangelho que fala que você vai ser mais que ver, mais que vitoriosa, você não vai flutuar sobre os problemas, isso daí não é bíblico, gente. Isso é evangelho de isopor. Isso é evangelho que não é bíblico. A Bíblia fala que no mundo a gente teria aflições, mas para a gente ter bom ânimo, que ele venceu o mundo. Não é verdade? Então, eu vou ter que ajudar a minha amiga, alertando ela que, quando ela se irou, ela pecou primeiro contra Deus e depois contra a pessoa que ela ofendeu. Todo pecado é um pecado primeiro contra Deus. Ofende primeiro a Deus e depois quem está à minha volta.
todo pecado é primeiro contra Deus. Então, eu preciso alertar a minha amiga que quando ela está respondendo com pecado a um pecado que aconteceu contra ela está pecando primeiro contra Deus. Ajudar a essa amiga nesse processo de despojar, renovar e revestir. Efésios, capítulo 4, nós vamos investir um pouco mais tempo mesmo hoje em tratar a ira, porque depois, quando nós formos tratar os outros problemas que nós vamos lutar, vocês já vão ter entendido esse processo de que a gente está trabalhando de procurar, de ajudar a pessoa com aquilo que está mais profundo do que só a situação. Porque, gente, mudar apenas a atitude, vamos dizer assim, mudar apenas o processo, assim, então eu ficava nervoso, então agora eu vou contar até 10, agora eu vou meditar, agora eu vou fazer de conta que eu não escutei nada. Isso não mudou o coração. Então eu não quero mudar só as aparências, só a situação, e depender que a minha mudança aconteça se a situação mudar. Eu não posso mudar só o fruto, eu preciso pensar em mudar o coração, para que um coração agora, dominado por Cristo, produza frutos bons, e mesmo quando ainda haja pecado contra nós, eu possa responder com bons frutos, mesmo quando as circunstâncias não forem as que eu gostaria. Efésios 4, do 26 até o 27, diz assim, eu vou ler o 22 primeiro, tá? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Cristo, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar. Então, aqui ele está falando do processo do pecado da mentira e falar a verdade. Então, e olha o 26, quando ficarem irados, não pequem. Quer dizer que é possível eu ficar irada sem pecar. Interessante isso, né? A gente geralmente não relaciona isso, porque Deus ira contra o pecado e nem por isso ele peca. Então, nós vemos essa fórmula mágica aí, despojar, renovar, revestir. Eu vou ter que tirar, né? Gente, se vocês se estiver gravado, se a Aldinha puder depois liberar a mensagem de ontem, é muito isso que Deus tem, nossa, incomodado a minha vida. O que tem na minha vida que precisa sair? Então, nós estávamos comparando assim com a casa, né? De descartar aquilo que está exagerado, aquilo que a gente não usa mais, aquilo que está sem serventia na nossa casa. E no nosso novo modo de viver, tem muitas coisas que eu tenho que deixar para trás. Quem eu era, peraí, eu era assim. Hoje eu não sou mais. Hoje Cristo vive em mim. Por isso que o aconselhamento bíblico, ele começa com pessoas que já são convertidas, que têm o Espírito Santo na sua vida para ajudar nesse processo de mudança. Né? Então, ajude essa companheira, essa aconselhada, a fazer um retrato honesto da sua ira. Peraí, como que começou isso? A sua reação assim? O que você realmente queria? Qual a sua motivação nessa situação? O que você queria tanto que você está disposta a pecar para ter? Né? O que você mais teme? Como que você poderia expressar essa sua ira sem pecar? Quais as consequências você está colhendo do seu pecado? Então, não permita que a sua amiga conselheira disfarce o que ela está sentindo, fale para os outros. Daí ela fala assim, quando meu marido mudar, daí eu mudo. Não. Deus uniu vocês, Deus tem um propósito nessa união. E Deus pode usar uma situação difícil com o seu marido para trabalhar o seu coração também. Eu não sei se eu já compartilhei com vocês, mas um estudo que mexe muito no meu coração é ver a vida de Abigail com Nabal. Nabal era um homem tolo, Nabal era um homem irado, era um homem irritado, nervoso. E é interessante que Abigail, nessa situação, Deus trabalhou o coração dela de uma forma que ela se aproximou ainda mais de Deus. Que ela poderia também,
então eu vou chutar o pau da barraca, que é o que a maioria das pessoas fazem hoje, né? Você está no problema, divorcia, acaba, vai para um novo amor. E você vai para uma nova situação com o mesmo problema, porque vai surgir problema também no outro relacionamento, né? Então, ajude a reconhecer que as pessoas em situações difíceis, realmente elas provocam a ira no nosso coração, mas saiu do nosso coração, porque estava lá dentro. Então, a gente vê mais uma vez o chazinho, né? Saiu a água quente, só ressaltou o que estava lá dentro. Irmãs, acho que tem algum microfone aberto. Isso. E planeje ajudar essa irmã em Cristo que está passando pela luta com a ira, tratar isso, ajudá-la a reconhecer o que é pecado, ajudar ela a reconhecer que ela está ofendendo primeiro a Deus e ajudar ela a perceber que ela não é o Espírito Santo. Que ela responder ira não vai trazer o marido para mais perto de Deus. Muito pelo contrário, ela vai responder pelo pecado dela e o marido vai responder pelo pecado dele. Né? Quando alguém pecou, ele desonrou primeiro a Deus. E muitas vezes nós damos um mau testemunho. Então é importante sim que a gente ame essa nossa irmã para ajudá-la nesse processo, chamando o pecado pelo nome. Porque a maioria dos pecados, eles se alojam no nosso coração e a gente acostuma com eles. A gente acha, mas é só um pecadinho, né? É só um. Não, tá ali, eu preciso confessar isso para Deus, eu preciso pedir perdão para Deus. Na página 17, você tem um monte de recurso legal. Se você clicar em qualquer um desses ícones, vai cair num artigo, tá? Muito, muito interessante. Tem vídeos, tem estudos sobre a ira. Muito, muito, muito legal. Aproveite esse material, gente, tá? Aproveite esse material. Nesse tempo de hoje, do módulo 2, nós vamos estar abrangendo nesse guia para a amiga conselheira, como ela vai lutar e ajudá-la a lutar contra os conflitos que surgem. E é muito difícil, né, irmãs? E no meio do povo de Deus também surge. Nós, infelizmente, não chegamos no céu. Então, no meio do povo de Deus também vão surgir problemas, vão surgir conflitos no nosso lar, vão surgir conflitos com nossos parentes, com nossos vizinhos. Como eu posso ajudar essa amiga a lutar contra isso que está acontecendo no coração dela quando surgiu um conflito? Irmãs, como é fácil nós, no meio do povo de Deus, às vezes, pegarmos e sermos aquelas irmãs que fala, que conta a história, depois vai e conta para outra, conta para outra, conta para outra. Se você tem essa dificuldade, você não pode ser uma amiga conselheira, porque nós vamos ter que ouvir os problemas da nossa irmã em Cristo, guardar conosco, orar, fazer os passos de Mateus 18. Abra na sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 18, e nós vamos ver os passos para a gente tratar um problema quando surgir um atrito entre irmãos. Depois nós vamos falar como tratar quando problemas acontecem com pessoas que não são da igreja. Mas vamos pensar. Mateus 18, versículo. Vamos a partir do 15. Se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se o ouvir, você ganhou o seu irmão. Aqui você já mata um monte de coisa. Porque às vezes a pessoa vem para você e fala assim: olha, irmã, eu vou contar para você uma coisa, mas é só para oração. Tá, então, tal pessoa fez assim, 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 assim comigo. A primeira coisa que você pode falar para ela é: você já foi falar com ela? Por quê? Passos de Mateus 18. Vai você a sós e fala com ela com qual objetivo? De ganhar a irmã para você. Irmã, tá, aquele dia e a maioria das coisas, gente, que surgem atritos são coisas, às vezes, que a gente imaginou que era, né? Às vezes a gente achou que uma irmã na igreja não olhou para a gente, não cumprimentou a gente, né? Ele fala assim, gente, e às vezes ainda mais eu, que tenho isso quase cega, muitas vezes a gente não viu mesmo, mas a pessoa acha, ela não me viu, ela me desprezou. Então é muito importante quando a gente consegue conversar com essa pessoa, né? Falar para ela, olha, você já foi falar com ela? É isso mesmo? Assim, irmã,
entendi, eu percebi aqui que tem uma situação aqui que eu não estou entendendo o que aconteceu, você está virada comigo, você está brava comigo. Gente, isso daí já mata um monte de problema, né? Então vá, converse com ela. Aí o que aconteceu nesse processo? Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, ainda com o objetivo de ganhar a pessoa, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Aí a pessoa não quis ainda. Se ele recusar ouvi-los, aí nós temos os nossos líderes, nossos presbíteros, nossos pastores, conte à igreja. Se ele recusar ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Então, a gente vai ter que ajudar a nossa amiga conselheira a entender da onde vêm os conflitos. Qual a origem dos conflitos, né? E algumas vezes eles vão vir de expectativas de coisas que a gente queria e que a gente não alcançou, né? Então, a gente tem que ver primeiro o que a gente quer tanto que não aconteceu, e aí surgiu o problema, né? A Bíblia fala em Tiago 4:1, de onde procedem as guerras, as brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês, né? Mais uma vez, a questão da gente ver que está dentro do nosso coração, né? A Bíblia traz também esperança para quem luta contra conflitos. O conflito, né, com Deus, na cruz, com Jesus, nós podemos resolver. Há esperança de reconciliação, há esperança de que seja resolvido, né? Os conflitos, quando eles acontecem entre irmãos em Cristo, eles ferem o corpo de Cristo e machucam a igreja. Daí fica dividido, os irmãos que gostam daquele irmão, os irmãos que gostam daquela irmã, os outras pessoas que gostam da outra, e daqui a pouco está aquele rolo, aquela tristeza dentro do corpo de Cristo, né? E isso é abominável aos olhos de Jesus, né? Agora vamos dizer se você teve um problema com um descrente, você teve um conflito ali com uma pessoa que não tem a Jesus. Então, nós somos chamadas a ser pacificadoras, porque nosso Deus é um Deus pacificador, né? E muitas vezes nesse mundo, às vezes nós vamos sofrer as consequências do pecado de outras pessoas contra nós. E muitas vezes a gente não gosta de conflitos, que eles surjam, mas os conflitos também são oportunidades que a pessoa possa conhecer quem é o seu Deus. Assim, olha, eu pequei contra você quando eu falei daquele jeito contra você, me perdoe. Né? Como a gente pode e saber que Deus está conosco, né? Então ajude sua amiga a prevenir esses conflitos, né? A ter determinação, a orar por aquela situação antes que ela aconteça, a enviar mensagens que não sejam agressivas, que não provoquem ainda mais aquela contenda, né? A gente tem que ter cuidado até com a nossa expressão facial, com as nossas palavras. Às vezes a forma da gente falar é muito rude também. A gente às vezes chega muito pesado, ou tem gestos, ou escolhas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso e muitas vezes se permitir ser corrigida. Porque, irmãs, muitas vezes a gente não quer ser corrigida pelas outras irmãs no corpo de Cristo. E como é bom quando a outra pessoa ama tanto você e chega para você e fala: olha, irmã, eu percebi que essa forma que você está fazendo não está sendo legal, não está agradando a Deus. Vamos orar sobre isso? Como a gente precisa disso na igreja, como nós precisamos de irmãs que amem tanto a gente, que saiam da sua zona de conforto para vir nos ajudar. E como a gente precisa ser ensinável, irmãs, como nós precisamos pedir perdão quando erramos, como a gente é rude de coração quando a gente não quer reconhecer nosso erro, né? Como a gente precisa de humildade, de mansidão. Ajude a sua amiga aconselhada a solucionar o problema, né? A reconhecer que existe um conflito, não adianta querer pôr pano quente na situação, ou pegar e fugir da resolução do problema, ou falar, eu vou evitar o assunto. Então, se ela está aqui, então eu vou embora para lá. Né? Fingir que o problema não existe não resolve o problema, né? E também viver ao lado da pessoa, ignorando a pessoa, ou usar o silêncio como uma arma para não entrar naquele atrito, né? Fugir de alguém para
não tratar o problema, né? Mas nós precisamos sim pedir para Deus forças, e Deus é esperança para resolver os conflitos. Traz esperança para nós, né? Que a gente possa falar o que a gente tem que falar sem alterar o volume da nossa voz, que a gente possa sim falar para o nosso marido: olha, o que você fez me machucou, me magoou, você pecou contra mim. Num momento correto, de uma forma correta, né? Sem difamar. Muitas vezes a gente tem também que tomar muito cuidado, né? E não ficar difamando. Então, a página 21, ela vai nos trazer aquilo que eu mostrei para vocês aqui, né? Só que ela, aqui, como falta de espaço, tem duas árvores, uma árvore com frutos maus e uma árvore com frutos bons. Aqui, então, a gente tem uma árvore inteira na página 21 com frutos ruins. Então, teve uma situação lá, né? Surgiu alguma dificuldade, e o que eu faço? Eu vou lutar contra aquela pessoa, onde ela está, eu vou chegar, eu vou enfrentar, eu vou alterar, ou eu posso produzir um fruto mal também quando eu estou me afastando. Porque parece que eu estou resolvendo o problema, mas eu não estou. Então, essa reação, né, de desapontamento, de exigência, de expectativa, de gestos, de gostos que podem estar por trás da minha situação, né? O que eu desejo tanto que aquela pessoa não está me dando ou não está me permitindo ter, que eu estou disposta a pecar para ter, né? O que eu estou querendo, né? Eu estou querendo controlar a situação, né? Então eu tenho que reconhecer que o conflito tem origem no meu coração. O que eu estou gostando, o que eu estou preferindo, o que eu estou nutrindo no meu coração, qual raiz eu estou nutrindo no meu coração que não está agradando a Deus. E vamos dizer que a situação continue, a pessoa continua me irritando com uma situação, com o proceder dela, né? Como eu posso produzir frutos bons? A partir do momento que eu vou pedir para Deus, Deus, eu não estou conseguindo lutar sozinha com isso, não. Gálatas 2:20 tem esperança para isso, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, Deus me ajuda a lutar contra essa situação, né? Então, eu vou pedir para Deus, Deus, me ajuda a ser mais humilde. Será que eu preciso escolher vencer todas as lutas de uma vez só? Será que eu não posso ter sabedoria com aquilo que eu estou querendo, né? Será que eu não posso pedir para Deus mais humildade, mais mansidão, mais longanimidade para resolver essa situação, né? E se é que eu não posso ir pedir para, olha, me perdoe, você realmente fez algo contra mim que eu não gostei, que me magoou, mas eu não poderia ter reagido com você assim. Eu não honrei meu Deus assim. Então, talvez eu tenha que pedir para Deus me ajudar a ter uma vida com a perspectiva de que eu estou aqui por um tempo e que Deus está querendo me moldar para ser mais parecida com Ele, e que Ele vai usar muitas vezes situações que eu não gosto, situações que não eram as que eu queria exatamente, para moldar e mostrar no meu coração as coisas que ainda não estão conforme a vontade dEle, para que eu possa sair do trono da minha vida. Então, eu vou precisar me avaliar, olhar o que essa situação está mostrando sobre mim. Eu vou precisar me arrepender, me lembrar da graça de Cristo, né? Eu vou ter que considerar primeiro a outra pessoa do que na minha frente, né? Eu posso estar disposta também a pedir perdão do meu erro. Eu posso estar me dispondo também a negociar nesse sentido, não negociar se é um pecado, mas negociar. Será que eu preciso, por exemplo, brigar contra o meu marido toda vez que ele coloca a toalha molhada na cama? Será que eu não posso pegar e pedir para Deus, para sabedoria, a hora certa de falar sobre isso, tirar algumas vezes, agradecer algumas vezes, porque eu tenho Ele em casa comigo, né? E pedir para que Deus me dê a sabedoria da hora de falar com Ele, porque a gente vê essa atitude como: olha, Ele fez isso porque Ele não está dando valor para mim, Ele não está dando valor para aquilo que eu faço em casa. Então, isso está me ofendendo, isso me irrita, isso me ira, né? E eu tenho que entregar os resultados desse pedido, de reconciliação, para Deus, né? Muitas vezes eu tenho que pedir para Ele para que me ajude, muitas vezes, a engolir uma situação que não é bem aquela que eu quero, mas entender que Deus está trabalhando também no coração do meu marido, né? Me pedir forças, me pedir mudar, às vezes, também o foco, às vezes a gente fica só naquele foco também, né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso, né? E, se possível, se depender da gente, a gente deve viver em paz com todas as pessoas. Então você tem aí na página 23
mais material para te ajudar a lutar contra, ajudar a sua amiga a estar lutando contra alguns conflitos que ela pode estar passando, tá? Então, e se a gente for ver por aí, o que o mundo vai falar, não, parte para a luta mesmo, é isso aí, direitos iguais, né? Vai. E a gente tem muitas vezes a mulher não sendo uma pacificadora, né? Não sendo uma mulher, uma Abigail na sua casa. Inclusive, aqui tem um artigo sobre a Abigail, né? Tem 4 passos para me ajudar com a solução do conflito, né? Tem os desafios de buscar a paz. Então, irmãs, esse material é muito bom. Então, na página 23, tem mais material para ajudar vocês a ajudarem a amiga que estiver passando por uma situação difícil. Então, eu tenho que sempre perguntar isso para a minha vida, para o meu coração. Como eu posso pedir para que Deus me ajude numa situação que não é a que eu quero, mas a produzir frutos bons, nutrindo a meu coração naquilo que Ele quer. Entendendo? Deus, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Tem misericórdia e me ajuda naquilo que eu não consigo fazer. Não é verdade? Me ajuda a fazer a minha parte para a tua honra e para a tua glória. Queridas, olha, o próximo módulo que nós vamos fazer é o módulo o que vou aconselhar, tá bom? Então, vocês vão prestar atenção nesse material, tá? A partir da página 24, nós vamos ver como usar os versículos bíblicos para situações específicas. Por exemplo, aqui nós não tivemos tempo de ler todos os versículos, mas eu vou sempre usar a palavra de Deus para ajudar a minha amiga. É a palavra de Deus que vai ajudar a mudar o meu coração. Eu não tenho poder em mim para fazer nenhum tipo de mudança. Eu não chamo Espírita Santa, né? É o poder do Espírito Santo que vai me ajudar. E a palavra de Deus, ela tem tudo que a gente necessita para explicar para a gente como tratar de uma forma duradoura os problemas que vão surgir na nossa vida, né? E esses problemas que vão surgir na nossa vida são problemas que muitas vezes vão acontecer outras vezes também na nossa vida, né? É interessante quando a gente pensa numa espiral. Como muitas vezes eu vou passar por uma situação mais para frente que eu já passei, como se Deus pudesse me ajudar a ver quais foram as coisas que Ele permitiu tratar no meu coração e que eu possa estar diferente naquela situação agora. E às vezes, gente, a situação vai ser idêntica. Eu vou passar por uma situação idêntica e que vai sair do meu coração, aí eu vou ter que pedir para Deus para que eu esteja mais parecida com Ele quando a situação não é exatamente a que eu gostaria que fosse. Tá? Então, entrando um pouquinho nesse material sobre a palavra de Deus, a palavra de Deus é uma verdade que permanece. Como eu falei para vocês, né? Eu amo muito a minha profissão, mas a minha profissão como nutricionista, eu falo, eu estou como um nutricionista, mas eu me considero uma missionária que fala do amor de Deus, porque, embora eu ame a minha profissão, eu exerça, eu tenho tido o privilégio de exercê-la bastante, mas a minha profissão muitas vezes mudam, as verdades são relativas. A palavra de Deus não. A palavra de Deus não é uma verdade relativa, ela é uma verdade permanente. Mateus 24, 35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é a verdade e ela é suficiente. Salmo 19 lembra muito a gente disso, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os testemunhos do Senhor são verdadeiros, são fiéis e dão sabedoria aos simples. A palavra de Deus ela é completa, ela declara a respeito de si mesma o que Deus quer que a gente saiba sobre a palavra de Deus. Ela tem esse objetivo, né? Ela tem princípios práticos para nos dar sabedoria. A palavra de Deus também ela penetra, ela vai até onde ninguém mais consegue julgar. Nós não conseguimos ver o coração da nossa aconselhada.
Mas a palavra de Deus, Hebreus 4:1 fala isso, a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Nós, como eu falei para vocês, nós não vamos sair por aí procurando quais são os deuses, qual é o ídolo que está no coração da nossa aconselhada, né? Nós não temos esse poder. Nós vamos ter algumas perguntas para sondar o coração, mas quem vai fazer o milagre, quem vai fazer a mudança é o poder da palavra, é o poder de Deus. Por exemplo, na questão de ira, eu vou entender que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta eu querer estar respondendo em pecado de ira ao pecado que foi feito contra mim. No conflito, vai ceder primeiro quem ama Cristo por mais. Né? Porque se 2 mulheres estiverem querendo bater o pé, não, eu que estou certa, eu que estou certa, eu que estou certa, eu que estou certa. Talvez você assim, olha, eu vou ceder a ficar com a minha razão, né? E parar a briga, e cessar o atrito, e parar o problema, né? Então, é essa palavra de Deus que vai ajudar a gente nesse processo com a nossa amiga conselheira. Irmãs, se você perdeu algum material, vai atrás das outras palestras, pede para as irmãs, tá bom? Nós estamos na página 25, tá bom? Você tem na página 23 vários recursos para ajudar a sua aconselhada se ela está passando por alguns problemas na área de conflitos. E nós vamos estar, a partir da semana que vem, trabalhando o módulo 3, nós vamos estar entrando no módulo 3 e nós vamos trabalhar o que nós vamos aconselhar para a nossa amiga, tá bom? Qual vai ser a nossa base, né? O que eu vou trazer, como eu vou fazer para ajudar essa amiga conselheira, né? Como vai ser essa dinâmica de ajuda para essa amiga conselheira. E nós vamos trabalhar semana que vem um pouco sobre essa questão da sexualidade. Com relação à ansiedade, ataques de pânico e medo, nós vamos continuar a falar no comecinho da aula da semana que vem, tá bom? Então, estuda a mensagem sobre a que nós vamos passar para a amiga conselheira, e se você está com alguma amiga que luta com ansiedade, com ataques de pânico, com medo, você não perca a aula que vem, que nós vamos estar indo mais profundamente nesse assunto, tá bom? Agora eu vou estar voltando para a nossa irmã. Eu quero que vocês me falem até aí o que vocês estão entendendo, se vocês lembraram de alguma situação que vocês já passaram com alguém, com luta com ira, ou com luta com algum conflito, né? Se vocês querem compartilhar até onde não prejudica, o que você falou para essa pessoa para ajudá-la a entender essa circunstância, ou que você está entendendo o que eu estou falando até agora. Então, agora é a hora de vocês. Queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês estão entendendo até aí. Enquanto a gente espera os pronunciamentos, Lilian, eu quero dizer que atendi a sua solicitação e coloquei o link da reunião que você apresentou ontem aqui conosco no chat dessa reunião agora, tá? Se alguém quiser copiar, está disponível. Muito obrigada, Eldinha. Gente, isso é muito precioso, porque a palavra de Deus ela é tão maravilhosa, né? E ela vai confrontando o nosso coração. A partir do momento que a gente está disposto a ajudar outra pessoa e que a gente tem no coração a vontade de ajudar, não tem como a gente não perceber as coisas que Deus vai mostrando sobre nós também, né? Sobre aquilo que está errado no meu coração, o que eu posso estar querendo, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso também, de estar sondando meu coração, e esse estudo fala um pouco sobre isso. Lília. Oi. Marília. Pois não, querida. Pode falar, Eu ganhei a apostila de presente, estou amando, e é exatamente isso que você falou. A gente aprende a se conhecer, a gente aprende a ver
a gente. E eu estou amando, estou amando. E ao mesmo tempo dói, né? Dói. Porque dói, sabe por quê? Porque eu fiquei pensando assim mesmo com a minha casa, né? E quantas coisas Deus me ensinou que estavam errado no meu coração, sabe? Às vezes a gente fazer uma coisa que ninguém vê, né? Porque às vezes a atividade do nosso lar é isso, né? A gente está fazendo ali, lutando aquela labuta, parece que só vê quando vem a visita na hora errada, ainda vê as coisas no momento ruim, né? Então, mas quantas vezes a gente pensa assim, peraí, mas por que eu faço o que eu faço? Eu quero tapinha na costa, eu estou fazendo para que os outros vejam. E eu comecei a perceber no meu coração, é verdade, eu quero reconhecimento. Eu estou querendo, e eu estou fazendo o que eu faço para quem? Se é para Deus, o reconhecimento dele basta na minha vida. Né? E é muito isso, né? Uma pessoa que casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. A vida é outrocêntrica, né? Pensar em amar o outro como Deus nos amou. É totalmente o inverso do que o mundo fala, né, pra gente, né? E dói, viu, gente? Dói. Eu tenho umas horas assim que eu fico envergonhada comigo. Envergonhada. Envergonhada com algumas reações, sabe? Assim, tipo. E o casamento é muito isso, né? A gente vai ver um outro pecador morando com a gente e ele vai conhecer a gente nas coisas mais difíceis que a gente até disfarça para os outros, mas, né? E com o marido, ele sabe a gente como a gente realmente, né? Então, muitas vezes o Marcos vai falar alguma coisa para mim e eu fico assim, não, mas eu não sou assim. E depois, né, o Espírito Santo vai trabalhar no meu coração. É assim, Lilian. Você tem desejo por controle no seu coração. E, gente, quando a gente percebe, a gente está fazendo isso mesmo, né? Eu percebi, eu trabalho com equipes, eu tenho que dar ordens, né? Às vezes eu trabalho com 30, com 60 pessoas e a coisa tem que acontecer. E quando eu percebi no meu casamento, irmãs, no começo, o Marcos falou assim para mim, Lília, eu não sou seu empregado. E eu achei tão ofensivo aquilo para mim, né? Eu falei, não, mas como assim, né? E sabe, gente, que eu percebi que eu estava falando com ele, sim, do mesmo jeito que eu falava com as pessoas com quem eu trabalhava. Viu, você não fez tal coisa? E porque, né, no meu serviço eu preciso render, eu tenho uma pessoa me cobrando também, né, aquela luta, nós vamos mostrar Jesus, tudo, mas a gente tem aquele tom de falar, né, tipo, já pegou aquilo, né? Eu falei assim, nossa, Deus, o que eu estou fazendo na minha casa? Me perdoe, Marcos, me perdoe, eu não percebi que eu estava falando assim com você. E isso é um orgulho, né? No coração da gente, né? A gente não quer. Como é difícil pedir perdão. Pedir perdão quando a gente erra, gente do céu, né? Como é difícil a gente falar, me perdoe, eu errei. E eu vou precisar pedir perdão porque eu tenho que lembrar do quanto eu fui perdoada na cruz por Jesus. Então, eu vou perdoar e pedir perdão todas as vezes que eu vi que o meu pecado foi primeiro contra Deus e depois contra a pessoa. Muda a perspectiva, né? Ai, é vergonhoso, né? Mas Deus, ainda bem que Ele não nos deixa só, olhando o nosso coração e angustiados. Ele nos faz erguer os olhos e falar: olha para mim, eu sou o alvo. Porque se a gente olha só para o nosso coração e a gente vai dando um desespero, vai dando uma angústia e dá um desânimo até. Né? Então Deus fala: olha para mim, o alvo sou eu. Se arrepende, né? E volta. Fala, amada. O interessante é que quando a gente propôs, né, aconselhamento bíblico para a amiga, né? Só que o aconselhamento bíblico é para mim. Não começa com a gente. Começa com a gente. Começa com a gente. Aí a gente, cada coisa aí que você vai falando, aí a gente vai trazendo para a gente. Porque se a gente não fizer isso, não tem como a gente aconselhar. Não tem, sabe por quê? Porque a gente até se acha melhor do que o outro. E muitas das vezes, se tivesse colocado assim, aconselhamento bíblico para você aprender como você, de repente, não teria esse número de irmãs, né? Por isso que aconselhamento bíblico, lembra da definição que a gente falou? Uhum. Pessoas quebrantadas, ajudando outras pessoas a achar cura através do poder
do Evangelho, do Isso. Espírito Santo, ao mesmo tempo, olha isso, ao Uhum. mesmo tempo em que aplicam os mesmos princípios das escrituras bíblicas na sua vida. Aí complicou, né? Exatamente. E aí, o que mais vocês estão entendendo aí? Aonde pegou mais para vocês? Boa noite, irmãs. Eu estou vendo algumas irmãs mandando perguntas sobre a apostila, né? Como que faz, que não conseguiu, que não está conseguindo e tudo, né? Então, vou mostrar para vocês a minha, olha. Olha, que investimento, hein, irmã? Não, estou amando também. Muito bom. Né? Eu mandei o meu e-mail, né? Na última reunião que a gente teve, e a Lília me enviou para mim estar fazendo a impressão, né? Isso. Então, quem não fez isso ainda, é só passar, né? Digitar aí no chat. Pode ver até com alguma irmã, se vocês quiserem me mandar todos os e-mails. A Eldinha fez assim comigo. Ela me mandou todos os e-mails para as pessoas que queriam, daí eu mandei para os e-mails, tá? Olha, gente, não precisa investir em colorido para não ficar caro, tá? É um bom investimento, irmãs. Aqui é um tempo bem grande de estudo, vale a pena vocês investirem. Mas é papel, a gente está lutando ainda para fazer melhor, para ver se está conseguindo ser claro, tal, né? E é bom que se vocês forem me dando devolutiva também, da onde a gente precisa explicar mais, tá bom? Ser mais claro, talvez alguma dúvida, ou alguma coisa que você nunca tinha pensado, né? Eu demorei um pouco para essa questão de ídolo no coração. Eu demorei um pouco para entender que mesmo a gente como cristãos, a gente ainda pode, no nosso coração, ter um coração dividido, né? Ter um coração que não está dedicado totalmente ao Senhor. Não é perda de salvação, por favor, tá? Mas a gente pode estar nutrindo raízes no nosso coração e que pode estar, sim, tendo um coração dividido e um coração adorando, muitas vezes, alguém que não é Deus ou alguma coisa que não é o próprio Deus. Então, irmã Lília, enquanto você falava isso aí, veio em minha mente também que enquanto nós estivermos aqui no mundo, até o arrebatamento acontecer, nós estaremos carregando ainda o velho eu. É verdade. E aí que o conflito vem todo dia. Né? E a luta é muito intensa, porque aquilo que eu fui não morre, né? Ele sempre está querendo levantar e abafar a voz do Espírito Santo. Então, é aquela disputa. E aí, pensando que o meu companheiro também é a mesma coisa, e nós dois moramos debaixo do mesmo teto, dormimos na mesma cama, né? E aí, se a gente tem filho e eles são salvos também, aí pode ter mais um, mais dois, mais três, e aí são ali aquele grupinho, todo mundo ali debaixo. Se não está mais dentro de casa, mas já se casaram, aí eles vêm. E aí vem as noras, vem os genros e vem os netinhos, e é uma bênção, irmãs. Então, assim, se a gente não tiver mesmo em submissão à palavra do Senhor, e naquele dia que a gente for abrir os olhos para acordar, para começar um novo dia, se a gente não clamar a misericórdia, a graça de Deus na nossa vida, a gente vai fazer tudo errado. Tanto que quando a primeira aula que a gente teve, sabe aquela sensação? Eu acho que todo mundo sentiu isso aqui. E já tomei nota 0. Eu também. Reprovada, carimbo, paf, reprovada. Não, mas Deus não faz assim, gente. Mas aí a gente viu, com o passar do tempo, que pode ser sim esse carimbo, né, de primeira mão.
tudo bem, estamos reprovada mesmo, mas temos como ganhar aprovação. É só Sim. lembrar, né, dos nossos irmãos do passado, do apóstolo Pedro, de Tiago, de João. Já pensou quem foi Pedro e o que foi depois Pedro? Já pensou os filhos do trovão, Tiago e João, depois o que eles viraram? Então, se eu Tem aula de tiver... dependência, Janice. É. A gente faz aula de dependência. Não é? Então, Antes de reprovar. se eu pôr no meu coração a deixar aquela brita bruta, aquela escória, ser triturada, amassada, soprada, com certeza o Senhor vai me lapidar, vai transformar, e eu vou poder ajudar alguém que também é pecadora tanto quanto eu. Exatamente, e é justamente isso. Olha só, que interessante, né, gente? A gente saber que quem eu era, quanta antiga maneira de viver, né? Isso tem que, todo dia eu tenho que lembrar que eu já não sou mais aquilo. Porque se eu alimentar no meu coração, não que eu vou perder a salvação, mas se eu continuar ali alimentando os mesmos hábitos, as mesmas conversas, os mesmos costumes, Cristo não vai ser visto em mim. E é o que Cristo quer, é que a gente se conforme à vontade dele. Olha só, Romanos 8, do 28 até o 30, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, quer dizer, nas que a gente acertou, nas que a gente errou, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão os conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos, né? E os que chamou, que predestinou, também os chamou para serem, e também os justificou, e aos que justificou, também glorificou. Quer dizer, quem eu era. E às vezes a gente pega e põe tudo a culpa no Satanás. Uhum. Irmãs, aqui eu quero ser muito, pedir para Deus muito misericórdia para que eu não seja entendido errado. Satanás está vivo, ele está ativo, ele tem sim a sua atuação. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas também nós temos como inimigo nosso o sistema desse mundo, que jaz no maligno, e nós temos também contra inimigos de nós e nossas vidas o nosso próprio eu. A nossa própria velha natureza que quer voltar, né? Que quer comandar, que quer o controle. E eu tenho que lembrar para ela que eu já não sou mais quem eu era. E graças a Deus pela esperança que nós temos no nosso Deus, que ele não usa pessoas perfeitas, mas ele usa pecadores que se arrependem e conseguem olhar para aquele que é perfeito e assim ter uma vida de dependência do nosso Deus. Amém. Irmã Lília, outra coisa também, né, que vai nos moldar e vai nos lapidar é a própria palavra de Deus. Quanto mais contato eu ter com a palavra, mais eu me vejo e os meus erros, as minhas falhas e o que Cristo quer que eu seja. Eu tive a oportunidade de testemunhar uma moça e ela tem o mesmo tempo de casamento que eu. E ela tem passado muito problema. Aí eu fiz uma pergunta para ela, depois que eu ouvi ela desabafar e contar tudo, então eu fiz uma pergunta para ela. Como está a sua vida com Deus? Quanto tempo você passa meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, orando? Aí ela respondeu, nada. Ela disse que orar já tinha um bom tempo que ela não conseguia. Aí eu falei, e a leitura bíblica em família? Você e seu esposo, vocês têm o costume de ler a Bíblia junto, vocês dois, orarem junto, em família? Não. Como que o casamento vai dar certo?
Por isso que é bom a gente ter essa amizade, né? Porque o aconselhamento bíblico ele vai ser intencional, né? Ele vai acontecer num vínculo de amizade. Você não vai chegar do nada para a pessoa já com o dedo em riste falando para ela, mas você vai ter um vínculo de amizade que você vai poder falar para ela isso que você falou. Irmã, vamos voltar ao primeiro amor. Ah, mas meu marido... E você? Volta você. Ah, mas meu filho, ah, mas meu chefe, ah, mas a minha mãe, a minha sogra. Tá. Você vai prestar conta da sua vida com Deus. Você não vai prestar conta da vida da pessoa. Então, volta você para Deus. Né? Começa você com Deus. E eu estou toda hora lembrando do estudo de ontem, porque uma das coisas que eu também vi muito na minha vida, que foi muito necessário, é essa questão de disciplina com relação a Deus. De ter aquele horário mesmo, isso lógico, né, gente? Tem o dia que é difícil, tem os dias que são mais tumultuários, filho pequeno, doença, né? Mas assim, na regra, na rotina, ter aquele tempo seu e de Deus. Que sejam 15 minutos, mas seu e de Deus. E começa com 15. Ah, mas eu não sinto vontade. Começa sem querer ter vontade mesmo. Não fique esperando ter vontade. Vai para Deus mesmo sem vontade. E começa ali falando, Deus, eu não estou com vontade, eu não estou querendo, mas eu sei que eu preciso. E Deus vai ouvir a oração de um coração contrito. E logo você vai falar assim, nossa, já passou tudo isso, eu estou aqui ainda, eu quero aprender mais. E eu quero, nossa, mas eu li esse texto tantas vezes e não tinha percebido isso. Né? Como se pérolas saltassem da palavra de Deus e viessem inundar o nosso coração e falar, é isso, como eu não percebi. Né? Eu gosto de imaginar que cada vez que a gente lê a Bíblia, né, eu tenho feito essa luta de todo ano ler a Bíblia inteira, né? E às vezes eu perco algum dia, depois fico atrasada, eu tenho que correr atrás para não... Mas como é gostoso quando você vai lendo, às vezes aquele versículo que você já leu várias vezes e aquele versículo salta no seu coração, né? E como é maravilhoso isso. Eu fico encantada com a palavra de Deus, com esse poder que ela tem de se renovar, né? Na nossa mente, no nosso coração, de não mudar, de não ter nela erro, dela ter esse poder de penetrar lá no fundo, onde mais nada nem ninguém consegue penetrar. É fantástico. Irmãs, qualquer coisa, mandem o WhatsApp também para mim, tá bom? Se vocês não entenderam de alguma coisa, a gente vai parar junto para orar, eu posso mandar mais material para vocês. Aproveitem no final dos estudos aqueles links que tem, se você pegar o material, você clica nele e você vai cair em muitos materiais muito bíblicos, muito confiáveis, tá bom, irmãs? São coisas muito joia mesmo, materiais muito bons que dá para vocês ajudarem outras pessoas e buscarem ajuda também para a vida de vocês mesmo. Da minha vida me ajudou com muita coisa aqui. Tá? Tem lugar para anotar, vá anotando na sua apostila, vai escrevendo. A gente não vai conseguir fazer ela toda, pedacinho por pedacinho, nós estamos mais rápido, né? Nós não temos tanto tempo assim, mas dá para ter uma boa noção. E, ai, Lília, eu estou com dúvida disso, eu não entendi que você falou nisso. Manda o WhatsApp para mim. Eu posso não escrever na hora, mas depois eu vou escrever. Tá bom? A pessoa aí é ocupada, né? Então a gente tem que ter paciência. Mas é por isso que eu preciso ser organizada, viu? Porque senão já era. Sabe uma coisa que eu vou falar, eu sei que gente aí vai me entender na hora, né, Eudinha? Mas uma coisa que eu acho extremamente, entre tudo que você falou, tudo muito importante, mas uma coisa que mexe muito comigo também é a história de Abigail. Como eu tenho orado e pedido a Deus para eu ser essa mulher que apazigua, sabe? E depois de uma mensagem que eu ouvi há uns meses, há um tempo atrás, passou a fazer parte da minha vida, sabe? Eu pedi a Deus todos os dias que eu aprenda com ela, para que eu ande junto, pensando e lembrando que por causa da determinação dela, ela evitou uma
vou falar uma guerra, né? Uma Uma catástrofe, né? confusão, uma catástrofe, né? E desde então eu tenho, né, procurado me transformar, sabe, um pouquinho em Abigail, em ser uma mulher que apazigua, que olha os problemas dos outros com esse tom. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ouvir isso hoje mais uma vez. Então, eu acho que Deus está cuidando, viu? Está tendo E dá fruto. sim. E a gente tem esse propósito, né? Nós temos que ter esse alvo. Deus, eu quero... a situação não sou eu que determino, né? Saiu do meu controle. Então, me ajuda e mostra aquilo que o Senhor quer mudar na minha vida, para que eu te honre apesar da circunstância. Então, talvez esse pensamento, né? Porque a gente vê a Abigail nutrindo uma visão certa sobre quem era Deus. Quando você vê ela falando ali com Davi, ela vem para Davi com a percepção correta de quem é Deus. Olha, gente, um material muito legal para estudar sobre quem é Deus, que eu estou gostando muito, é esse livro aqui, ó, da Jean Wilken, chama Incomparável. Tá? Muito legal sobre os atributos de Deus, viu? Porque a gente só pode confiar naquilo que a gente conhece, né? E quanto mais a gente conhece sobre Deus, mais a gente pode confiar nele. Esse material me ajudou bastante nessa área de entender mais quem Deus é e quando eu estou querendo o lugar dele, como eu posso identificar no meu coração quando eu estou querendo isso. Tem esses também são os atributos incomunicáveis de Deus, e o outro dela é o renovadas, que é os atributos que são comunicáveis, que Deus é e que ele gostaria de ver também na nossa vida. Material bem legal. Olha, gente, às vezes fica de olho, às vezes tem promoção, tem e-book que fica mais barato. Esses dias a gente já encontrou esse material por R$ 5,99. No e-book, assim, para baixar. Muito bom, vale a pena. Oi. Faz um favor, só um pouquinho, deixa ele um pouquinho, só para me anotar aqui, fazer um favor. Ó, Incomparável. Ai, tá dando para ver? Não, né? A Miriam tem, né, Miriam? Eu tô vendo aí, ó. Jean Wilken, tá? Muito bom, viu, gente? Muito bom. Obrigada. Imagina. Agora vou querer comprar esse outro aí, porque esse primeiro eu tenho. Você tem? Então, o Renovadas é a continuação, porque o Incomparável, ele vai falar os atributos que Deus é e que a gente não é. E o Renovadas vai falar o que Deus é e que ele quer que a gente seja. É a continuação. É o segundo capítulo dela, da Jane Wilken. Muito bom. A autora, gostei, muito firme com Deus. Irmãs, então eu vou me despedindo por aqui. Eu sei que vocês vão continuar a reunião. Eu quero pedir também para as irmãs a gratidão, assim, por vocês estarem entendendo, né, essa minha luta. A gente ainda está trabalhando secularmente e eu tenho mais uma cantina para ajudar meu marido agora às 20:50 até às 9, né? 20:50 até às 9:10. Então, hoje eu não estou na cozinha, estou aqui em casa, mas dá uns 10 minutinhos até lá, então eu vou ter que sair. Por favor, lembre de orar por mim, pelo meu marido, que Deus tenha misericórdia, realmente me dê sabedoria para passar para vocês com clareza, que nem mendigo que acha pão mesmo, né? A gente acha o pão e quer ensinar o caminho para os outros. Essa é assim que eu me sinto com esse material, eu me sinto alguém que está aprendendo ainda, que Deus ainda tem trabalhado muita coisa, mas eu quero dividir com vocês, porque eu tenho certeza que isso vai ser bênção na vida de vocês, como está sendo na minha. Então, a minha vontade de passar é maior do que a minha capacidade. Deus sabe que eu estou falando correto nisso, porque Ele sabe quantas lutas eu tenho. Então, eu tenho muita alegria e me sinto privilegiada de estar perto de vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente, Amém. tá? A Eldinha está me mandando já uns e-mails aí. Pode me passar, Eldinha. Eu chegando hoje à noite mesmo, ou amanhã de manhãzinha, eu já mando para todo mundo, tá? E confirmem se receberam quem eu já mandei, tá bom?
O PDF é um pouquinho pesadinho, que ele está meio grossinho, o livro acabou ficando um pouquinho grossinho, mas vai ser legal aí para vocês. Usem, abençoem e chamem mais pessoas para assistirem, tá? Para que isso não perca só, né, não fique somente para nós, mas que a gente possa ajudar outras pessoas também que estão passando por dificuldades. Uma ótima noite, irmãs. Muito obrigada pela compreensão aí das minhas lutas, tá bom? Deus Tchau, abençoe, queridas. Lília. Eu vou Nós saindo. agradecemos pela sua Obrigada, irmã. presença, tá? Bom trabalho. Obrigada. Irmãs, então, a minha imagem está congelada. A minha internet hoje não está ajudando muito. Que Deus possa estar nos abençoando, né? Eu acho que eu esqueci de mencionar que no início, né, que esse é um trabalho promovido pela União Feminina da Casa de Oração em Turiaçu, Rio de Janeiro. Estamos vendo aí muitos rostinhos novos, né, que não têm estado conosco, eu acredito que esteja aí pela primeira vez. Muito obrigada pela sua presença e volte sempre, né? Terça-feira daremos continuidade, né, a esse estudo, vai ser o mês todo de agosto, e se encontra lá no YouTube da nossa igreja. Eu não sei colocar o link, a Eldinha sabe, a Elisângela de São Paulo sabe, eu ainda não aprendi. Eu acho que a Elisângela parou de mandar o link, ela mandava toda terça-feira. Né, eu digo do YouTube. Pois é, mas não tem que pegar lá e mandar para o grupo, ou no, assim, no privado, no WhatsApp? Ela mandava, ela punha no grupo. Ah, tá. Aí Então eu vou fazer... Põe... semana passada a Elisângela fez. Assim que eu postei, ela entrou lá e viu e já colocou no grupo. Semana passada ela colocou. Então passei batido, gente. Tá bom? Então eu vou recitar a nossa divisa, né, da nossa união, para a gente terminar aqui, porque já está na hora de Ribeirão Preto. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58. E servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme e graça de Deus. 1 Pedro 4, 10. Amanhã não. Quarta-feira a gente se encontra na casa de oração lá de Betim, das irmãs de Betim, e segunda-feira na web, às 19h30, com a irmã Eldinha, né, lá de Ituiutaba. E faltando um minutinho hoje para Ribeirão Preto, e hoje quem vai estar lá falando é a tia Agnes, né? Que Deus possa estar abençoando a todas as irmãs, e muito obrigada pela presença de todas. Pode abrir seus áudios, quem quiser ainda se confraternizar aí um pouquinho. Boa noite, irmã, até terça. Boa noite, a Rita. Rita, então, é da Elisângela, né, Elisângela? Você convidou ela, né? Prazer, Rita. A Ritinha aqui, a esposa do nosso irmão Rubens Eduardo, que nós temos orado pela saúde dele. Um beijo, Rita. Obrigada, irmãs. Obrigada pela oportunidade. Amei o estudo. Amei estar com vocês. Deus abençoe a todas. Amém. Até semana que vem. Deus assim permitir. Pode, Ritinha. Amém. Ai, gente, vamos agradecer as secretárias aí, né? Essas meninas são brilhantes, a Elisângela, a Eldinha. Obrigada, tá, gente? Vocês são uns amores. Ajuda tanta gente. Quem quiser apostar os links, é só pedir que a gente passa, né, Elisângela? A gente vai tomando uma surrinha, né? Mas consegue. Né? A Eldinha é fera. A Eldinha é fera. Nossa, um dia... Satisfação estar com vocês, minhas queridas. Boa noite, estou indo para... Boa noite. Vamos lá. Daqui a pouco. Beijo, meninas. Vamos para Ribeirão. Fala, Marise, o que você queria falar? Com a Elisângela lá, né? Elisângela de São Paulo, assim. Me envia o link
de São Paulo de novo, ó, de São Paulo, de quinta passada, de terça passada. E o de hoje, que é para eu repassar também. Da gravação que você está falando? Da semana passada. A de hoje ainda não tem, não. Tá, é quando tiver, eu sei, eu vou esperar. Fica de olho. Até que eu tô, Mas até aí que eu tô manda sendo mais rapidinha, né? Tá. Né, Elisângela? Tá bem. Então, Mas eu tô Oi, preocupada que eu Ângela. acho que eu não vou lá para Ribeirão hoje, não. Depois eu vejo a gravação. Tá bom. Ângela e o netinho, o Miguel, tá fechado o seu áudio. Tô indo, viu, Elisângela? Beijo. Beijão. Obrigada, Elisângela. Imagina, estamos aí. A Ângela é a vovó Tá do tudo ano. bem, né? Essa semana a gente ainda não foi vê-lo, não. Mas ele está bem, está mamando bastante. Está se acostumando do lado de fora do útero, né? Quarta-feira faz uma semana. Amanhã. Está tudo bem, a Franciane está muito bem. E a Helena está entre a surpresa e também ter que dividir a atenção dos pais, né, que está só com ela. Agora tem o Miguel, mas estão indo bem. Ela participa bastante da vida do Miguel lá, ajuda a trocar a fralda, né? E eles estão lá tentando, né, com sabedoria, levar esse momento mais difícil para a Helena, né, que é dividir as atenções lá com o irmão, né? Mas tá bom, tá tudo bem. Tá tudo bem, obrigada. Tá ouvindo? Ruim, né? Tô sim, Ângela, é que tá congelada a minha internet. E a minha também fica. Pode desligar, Elisângela. E aí vocês Tá bom. Boa noite, então, irmãs. Boa noite. Boa noite.